Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre artigos do Código Civil para exame da ordem e para concurso público. Antes, gostaria só de fazer um comentário. Eu tenho recebido alguns e-mails, algumas mensagens de alunos pedindo para que eu grave aula sobre processo e direito do trabalho. Vou começar, deixa só eu adentrar um pouquinho mais no Código Civil e vou começar a gravar aulas paralelas do direito e processo do trabalho. Então fique atento, acesse sempre a minha página, que é www.hernandoadvogado.blogspot.com.br, que você vai acompanhando as minhas publicações. Aí nós estamos aí com várias publicações sobre artigos do Código Civil, sobre o TJ de Minas Gerais, sobre atos de ofício, né? E eu acho que outros pequenos cursos que eu gravei para você, estudante de direito, estudante concurseiro e estudante que vai prestar a prova, o exame da ordem da OAB, ok? Vamos lá. Hoje nós vamos falar do artigo 148. O que diz o artigo 148? Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Como é meu praxe trabalhar com exemplos e estudar parte por parte, vocês têm que notar uma coisa, caros colegas. Quando você pega para estudar um artigo, você deve trabalhá-lo detalhado e parte por parte para você entendê-lo e não precisar mais ficar estudando, repetindo continuamente o estudo sobre aquele dispositivo. Olha o que nós vamos fazer, como nós fizemos nos outros encontros, e vamos fazer com esse dispositivo. Acompanhe comigo. Você que está com o seu código em mãos ou com o seu rascunho, você vai riscar como eu estou fazendo nesse momento com o meu código. Artigo 148 do Código Civil Brasileiro. Pode também, não é obrigado, pode também ser anulado, risque para mim, ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite o negócio jurídico dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Primeira parte, ponto e vírgula, nós vamos estudar essa e entender. Só que eu vou fazer com exemplos. Imagine vocês, eu tenho uma casa para vender. Procuro um corretor, uma imobiliária. Fala assim: José, eu estou querendo vender a minha casa. José: muito bem. Doutor, aonde o senhor quer? Quanto o senhor quer na casa? Só, José, você podia avaliá-la para mim? Avalia e 100 mil reais. Verifica se ela vale isso mesmo. José, muito empenhado. Não, tranquilo. A casa vale 100 mil. Eu entrego a casa para o corretor José vendê-la para mim. José coloca e começa a empenhar-se em vender a casa. Acontece, antes, professor José, tem uma coisa. O que foi? A casa tem uma garagem, mas na garagem ela tem um probleminha. Olha, o que foi? Na garagem ela tem uma trinca, e essa trinca prejudica muito a entrada de carro. Quando se o carro se ficar colocando entre e sai de carro nessa garagem, pode ser que abale a garagem, a casa. Então, quer dizer, não pode
ficar onde sai. E apesar da garagem ser grande e couber 2 carros, eu consigo ser somente um. Ah, tá, fica tranquilo. José começa empenhado em vender essa casa. Preste bem atenção. Surge Tiago. Tiago procura o José. José, eu quero comprar uma casa boa, mas eu quero uma casa assim, que seja realmente uma casa bem feita, uma casa que não tenha problema nenhum. Aí Tiago fala para José, José fala assim, então eu tenho uma casa para você. Eu tenho uma casa excelente, só tem uma coisa, Tiago. Só tem uma coisa, José, diz o Tiago. Mas o que foi, Tiago? Olha, eu tenho 2 carros, uma caminhonete e um carro grande, e um Corolla. E o seguinte, lá em casa, como meus 2 filhos são de maiores, é um entra e sai contínuo. E outra coisa, eu costumo vir da fazenda e com a minha caminhonete muito cheia. Então tem que ser uma casa boa, bem feita mesmo, para poder eu não ter problema. Eu não quero problema com a casa. Zé, fica tranquilo, Tiago, eu tenho a casa para você. Eu tenho uma casa de 100 mil, é uma casa excelente, com garagem para 2 carros, mas é uma beleza, mas não tem problema nenhum. Aí José vai, faz, compra aquela casa. Vamos ler de novo. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro. José agiu com dolo, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Neste caso, eu não tive conhecimento da forma que o Tiago alegou, a venda da casa. Vocês estão vendo? Ao contrário, eu contei para ele e ele simplesmente omitiu tal informação. Então aqui, por enquanto, não há que se falar em anulação. Calma. Agora vamos imaginar que eu falo o seguinte para o José. José, não conte de jeito nenhum esses fatos que eu estou te falando. Nós temos que julgar essa casa para frente. Essa casa é cheia de problema. E essa casa, assim, com pouco tempo, essa garagem vai afundar e vai dar a pessoa vai gastar um dinheirão com isso. Tá? Tudo que eu te falei não conta não. Passa para frente. Fala que a casa é boa demais, tudo. Eu estou em conluio com o José. Então, nesse caso, olha o que fala o artigo 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, dolo de José, se a parte a quem aproveite, a mim, Hernando, dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Então, neste caso, o negócio poderá ser anulado. Tiago pode pedir a anulação do negócio porque teve um conluio, houve dolo, houve então que dolo de terceiro e eu com a minha conveniência, com a minha aprovação. Vamos para a segunda parte, com o mesmo caso da segunda parte do artigo 148. Em caso contrário, ainda que subsista um negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Olha, quando eu contei a história e falei que o Hernando procurou José e narrou para ele todos os fatos da casa, o Hernando esperava que José passaria todas essas informações para o Tiago. Acontece que José não passou. José fez ao contrário, ele inventou informações, ele levou a casa num patamar maior, ele deu informações erradas, ele agiu com dolo, ele ludibriou o comprador, sem Hernando ficar sabendo de nada. Então, nesse caso, não há que se falar em anulação do negócio jurídico, mas sim o terceiro, que é o José, que é o corretor, responderá
por todas as perdas e danos à parte em que ludibriou, quer dizer, ao Tiago. Compreenderam? Então, é muito importante que você saiba se o vendedor estava em conluio com o corretor, porque se não tiver, quem responde que agiu com dolo é o terceiro, no caso, o José, que é o corretor. Certinho? Muito bem. Vamos agora para o artigo 100. Outra informação importante. Se a parte favorecida estiver de boa fé, o Hernando estava de boa fé, negócio válido. Se a parte favorecida estiver de boa fé, negócio válido. O terceiro responderá por todas as perdas e danos pela parte ludibriada. Pela parte ludibriada. Se a parte favorecida sabia ou devia saber do dolo empregado pelo terceiro, negócio jurídico anulável. Negócio jurídico anulável. Artigo 149. O dolo do representante legal, preste atenção que nós falamos sobre representação já. Agora vamos falar do dolo dessa representação. O dolo do representante legal. Qual é o representante legal? O que é definido por lei. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente, até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencionado pelo representado, o representado responderá solidariamente com perdas e danos. Nós estamos falando do dolo do representante. Novamente, o dolo do representante legal, de uma das partes só obrigará, preste bem atenção, só obrigará o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele pelas perdas e danos. Nem sempre a pessoa se faz representar pessoalmente dentro dos negócios jurídicos. Muitas vezes a pessoa é representada por outra dentro da contratação. Nós temos a representação legal e a representação convencional. A representação legal, absolutamente incapaz. Todo aquele que sofre incapacidade absoluta e que, portanto, encontra-se inviabilizado de externar pessoalmente sua vontade dentro dos negócios jurídicos, vai contar com um representante legal. Que tem como função a de suprir a vontade do absolutamente incapaz. Neste caso, o representado só responde até a importância do proveito que lhe teve. Uma criança de 10 anos não tem aptidão para assinar o contrato. Quem vai assinar esse contrato é o seu
representante legal. Se o representante legal agir dolosamente, quem irá responder por isso? O dispositivo legal do artigo 149, a primeira parte que fala do representante legal, diz o seguinte: o dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Admitamos que essa criança de 10 anos é herdeira de um patrimônio. Um patrimônio muito grande. E dentro desse patrimônio tem um carro. O representante legal da criança, só que esse carro está há muitos anos parado e o motor está praticamente fundido. Acontece que o representante legal desta criança começa a procurar comprador interessado para adquirir esse carro. O representante legal consegue vender o carro ludibriando o comprador, agindo com dolo. Nega qualquer defeito do carro e fala que o carro é novíssimo. Está guardado há muito tempo. É do menor e é um carro conservadíssimo. Não tem problema nenhum. Neste caso, o representante legal desta criança está agindo com dolo. E vende o carro por 20 mil reais. De novo, lá no artigo 149, para você entender. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que tem. Então, essa criança de 10 anos só responderá até o valor de 20 mil reais, que foi o valor de que teve proveito. Responderá pelo dolo causado pelo seu representante legal. Não se esqueça, porque nós estamos falando do representante legal. Agora, a segunda parte diz o seguinte. Segunda parte. Porém, se o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Imagine vocês que esse carro que foi vendido agora não era mais de menor, era de sujeito capaz. Imagine vocês que o capaz pede ao seu representante, delega poderes ao representante para vender esse carro porque ele estava de viagem para os Estados Unidos. O representado estava de viagem para os Estados Unidos. Deixa o carro, vende para mim, faz um favor esse carro. O representante, tudo bem, recebe lá a procuração com todos os poderes e vende o carro para o representado. Age com dolo, mesma coisa. O carro está motor fundindo, ele faz aquela festa toda e fala: olha, o meu representado foi para os Estados Unidos e vai ficar muito tempo lá e quer que eu venda o carro para ele. E esse carro é novíssimo, não tem problema nenhum, ele quase não anda, ele fica mais viajando. E consegue vender o carro. Age com dolo. Neste caso,
Neste caso, o representado responderá solidariamente, ele é solidário àquele dolo ocorrido com o representante. Colegas, amigos, vamos ver de novo o dispositivo. Vamos ver. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. É o que eu falei da criança de 10 anos. Agora, se porém o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos, que é o último caso, o último exemplo que eu citei. Agora, o representado que foi viajar, que deu poderes para o representante, responderá solidariamente. Isso quer dizer que o comprador poderá cobrar perdas e danos tanto do representado quanto do representante. Vamos para o próximo. Nós estamos no 149. Não, 149, calma, eu estou fazendo confusão. Nós vamos para o 150. Deixa eu localizar o 150. Antes de passarmos para o 150, gostaria só de lembrá-lo de uma informação. Eu falei do dolo, eu falei da representação legal. Agora, só para lembrar, que eu tenho certeza que você sabe, a representação convencional, se a parte se faz através do mandato de procuração. Uma pessoa outorga mandato para outra, a fim de que esta, em seu nome, realize um negócio jurídico. O representado responderá solidariamente com o representante. Solidariamente com o representante, por todas as perdas e danos sofridos pela outra parte. Só mais um exemplo para você entender isso. Se minha empregada doméstica, limpando a varanda, deixar um objeto cair e esse objeto atingir alguém, eu responderei solidariamente com ela por todos os danos causados. Representação legal, o representado só responde até a importância do proveito que teve. Representação convencional, o representado responde solidariamente com o representante por todos os prejuízos que o terceiro vier a sofrer. Artigo 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Nós vamos falar do dolo recíproco de ambas as partes. Novamente, artigo 151. Se ambas as partes procedem com dolo, nenhuma parte pode alegá-lo por anular o negócio ou reclamar indenização. Tranquilo? Você vai entender o que diz esse dispositivo. Antes, quero falar uma coisinha com vocês. Depois eu vou fazer alguns exercícios também. Os alunos têm me cobrado exercícios. Pode ficar tranquilo que eu vou resolver vários exercícios, tanto da OAB quanto de concurso público. Olha, acompanhe comigo a seguinte informação. Vamos dar o exemplo do carro? Vamos continuar no exemplo do carro? Então vamos. Olha aqui. Imagine vocês que agora não há venda, há troca. José
Dengo, com motor praticamente fundido. Carlos tem um Palio, só que esse Palio ele já está com 300 km rodado. José foi lá e passou para 40 mil km rodados. Está com 300 mil, passou para 40 mil. Também o Palio está assim, praticamente com a vida encerrada. Os dois encontram-se e um interessa pelo carro do outro, tentando ludibriar um ao outro. Olha, que bom, José. Oi, tudo bem? Ah, tá. Eu queria trocar esse carro. Eu também estou querendo. Aí cada um começa a falar coisas mais mentirosas do que o outro. Meu carro? Nossa, é bom demais da conta, quase um ano. O outro, mas o meu também, já arrumei o motor, ele está excelente, muito conservado. E começa aquela baboseira. Os dois mentindo. Ambos agindo com dolo. Depois de feito o negócio, acabou. Não adianta, não adianta, não adianta. E o Código Civil Brasileiro, no seu artigo 150, diz o seguinte: se ambas as partes procederam com dolo, nenhuma, não adianta, nenhuma nem outra pode alegar para anular o negócio jurídico ou reclamar indenização. Pois, afinal de contas, os dois agiram com dolo. Pois, afinal de contas, os dois agiram com dolo. Ninguém pode locupletar alegando a própria torpeza em juízo. Os dois agiram com dolo. Então, não há que se reclamar ou pedir anulação do negócio, pois o negócio jurídico não se age com dolo. E os dois agiram errado. Agindo errado os dois, que fique cada um com seu prejuízo. Colegas, agora nós vamos entrar no artigo 151, que vai falar da coação. Coação é grave ameaça capaz de incutir na vítima um fundado receio de dano. Coação é grave ameaça capaz de incutir na vítima um fundado receio de dano. Então, caros colegas, coação é uma grave ameaça. E a coação é grave o bastante para constranger a vontade da vítima, impedir a vontade da vítima. Na verdade, o autor da coação utiliza-se de meio persuasório, bastante eficaz. Ele ameaça a vítima. A coação é uma grave ameaça. A pessoa que coage é um coator. A pessoa que coage é um coator. A pessoa que é coagida, que sofre a influência da coação, é o coagido ou paciente. A pessoa que age é um coator. A pessoa que é coagida, que sofre a influência da coação, é o coagido ou paciente. Imagine você que você encontra com alguém, e essa pessoa, preste bem atenção, você contrata com alguém, ou se você não contratar, esta pessoa vai lhe matar. Assina um contrato ou não.
Imagine que você chegue nessa situação. Ou você contrate com o X, ou o X lhe mata. Tem ameaça pior do que essa? Impediu a vontade da vítima. Você não queria contratar com X. Você é obrigado a contratar sobre a ameaça. Professor, aonde nós vamos encontrar tal coação no Código Civil Brasileiro? Nós vamos encontrar no artigo 151, que nós iremos estudá-lo no próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe e que você alcance o seu objetivo. Compartilhe essas aulas. Um grande abraço.